Olá, pessoal da segunda série Paciência. Vamos agora tratar da nossa unidade de número 4 com o tema Eletroquímica, que já havíamos iniciado semana anterior na videoaula 20, porém agora nós vamos complementar, né? Falando da eletrólise, tá bom? É a unidade 4, as páginas da 407 até 420. Veja, portanto, que eu estimo um tempo de estudos aproximado de 3 horas e meia, tá? Sendo um tempo médio de 60 minutos para você realizar o acompanhamento da aula, suas anotações, os seus esquemas, seu mapa mental e, em média, 2 horas e meia para que você possa verificar a questão dos exercícios que você precisa resolver sobre esse tema, tá? Das sessões em sala, para casa e sessão mais Enem, tá bom? Repare, portanto, que todos os exercícios você deverá fazer deste modo em seu caderno, tá bom? Todos eles. Agora, e para entregar na folha avulsa? Você vai fazer os exercícios do Estude Mais, ou seja, das páginas 421 e 422 para fecharmos a nossa apostila de número 4, tá bom? Iniciando, portanto, o nosso estudo sobre a eletroquímica, vamos falar um pouquinho sobre do que se trata. Repare que, quando você estudou, né, oxidação, redução, as reações de oxirredução, aquele conceito todo ele é muito importante e você irá utilizá-lo neste momento. Você deve se recordar que a oxidação e a redução está relacionada à movimentação de elétrons, ou seja, está relacionada a perdas e ganhos de elétrons. Aqui nesta unidade, quando nós falamos de eletroquímica, nós vamos estudar, portanto, o fenômeno de transferência desses elétrons. E essa transferência de elétrons, ela vai propiciar a transformação da energia química em energia elétrica e vice-versa. Onde você repara isso? Nas pilhas e nas baterias. Você percebe, por exemplo, que quando você vai carregar a bateria do seu celular, né? O que você faz? Você conecta na tomada. Então, a energia elétrica, ela será armazenada em forma de energia química, de modo que você possa, ao longo do dia, ou enquanto a bateria estiver carregada, utilizar este aparelho de celular, por exemplo, computador, tablet, enfim. Então, o que nós vamos tratar aqui é como que nós vamos relacionar essas informações. O que tem de importante ainda? Nós vamos falar aqui de número de oxidação. E do que se trata o número de oxidação? Esse número de oxidação, ele vai indicar para você exatamente essa informação sobre as transferências de elétrons, tá? E o número de oxidação, ele vai ser indicado para nós pelo símbolo NOx. O N maiúsculo, OX, como índices pequenininhos ali na frente. Tudo bem? Como eu disse, portanto, nós vamos aqui complementar os nossos conhecimentos, né, os nossos estudos com a eletrólise, ainda dentro da eletroquímica. Portanto, estamos falando aí da oxidação ou da redução dos elementos. Primeiro, falemos sobre as aplicações. Então, você já deve ter ouvido falar, né, diversas vezes sobre a galvanoplastia ou eletrodeposição. Veja, o que isso significa? Nós vamos trabalhar com metais e, de acordo com o modelamento, né, de acordo com a aplicação desses metais e aquilo que nós conseguirmos modificar em relação ao número de oxidação, em relação aos íons, né,
que serão formados, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma modificação nessa estrutura. Então, por exemplo, quando você tem uma estrutura galvanizada, por exemplo, você sabe que essa estrutura ela não vai sofrer a ação de oxidação, ou seja, de enferrujamento como um ferro normal, né? Normal assim, né? Um ferro não galvanizado. Então, se ele for galvanizado, ele vai ter uma proteção maior devido a essa questão da oxidação, né? Dessa deposição de elétrons. Então, a gente tem essa diferenciação, tá? Ele vai ser mais resistente à questão de temperatura, ele vai ser um material mais duro, tá bom? Então, é aqui que nós temos. Quando você fala sobre foliação, também nós estamos falando deste mesmo processo. Aqui, né, algumas pessoas, elas não conseguem usar bijuterias, por exemplo. Elas precisam utilizar brincos, anéis, pulseiras que sejam pelo menos folheados a ouro. E esse folheado é o quê? É uma fina camada iônica que é posta, que é depositada sobre aquele material. E isso reduz o quê? Reduz a oxidação. Portanto, a pele que entra em contato com aquele material, ela não vai sofrer os efeitos da irritação, tá? Temos a niquelação, também estamos falando aí do mesmo procedimento, porém falando, né, de níquel. Cobreação, quando você faz isso com cobre, e cromação, quando fazemos com cromo, tá? Repare que em todos eles nós estamos falando de um processo de eletrólise, tá bom? Nós vamos falar agora, portanto, de um modelo, né, de eletrólise que se chama eletrólise ígnea. O que é isso? Então, veja, o eletrólito, ele vai ser uma substância que será fundida, ou seja, essa substância, ela vai passar para o estado líquido e isso vai ocorrer sem a presença de água. Portanto, para que isso ocorra, nós vamos normalmente trabalhar com temperaturas muito elevadas. Aqui eu deixo um exemplo para você, tá? Repare que quando você fala de reação global, nós estamos falando da reação final, tá? Da reação geral. Repare, nós vamos ter aqui, portanto, né? Olha, o sódio, tá? No cátodo, mais os elétrons que foram desprendidos, formando o sódio gasoso. E também nós teremos o cloro. Repare que nós vamos ter 2 átomos de cloro, portanto, nós teremos 2 elétrons aqui, tá? Relacionados. Repare que 2 elétrons, mas nós ainda temos nos produtos o cloro 2, uma vez que o cloro, você deve se recordar, né? Que ele tem aquela capacidade de receber um elétron, então ele busca estabilidade. O sódio também buscando estabilidade, está lá em cima, o cátion, sódio mais um elétron. Agora, o que nós temos na reação global? Você tem do lado dos reagentes Na+, líquido, mais 2Cl, líquido. Repare, Cl negativo. E o que você tem aqui nos produtos? Na sólido com cloro gasoso, tá bom? Então, quando você fala de eletrólise ígnea, o que nós temos de importante, né, de interessante, de fundamental? Nós vamos trabalhar aqui com pontos de fusão com temperaturas elevadíssimas, tá bom? Agora, falando da eletrólise em meio aquoso, né, o que a gente vê? A eletrólise está acontecendo em presença de água, tá? Em meio aquoso. O que nós temos aqui, portanto, de interessante, né? Tem um exemplo aqui para você do lado, mas veja aqui, nós vamos ter os íons dissolvidos, como está em água, H+ e OH-, certo? Porque você deve se recordar aí que a água ela tem a fórmula H2O, né? Então, nós vamos ter aí a dissolução desses íons, tá? Além disso, nós vamos trabalhar com a facilidade dos elétrons, tá? De
formar ânion, de formar cátion. Veja, aqui no caso, o que nós temos, né? Você tem íons, né, no meio aquoso, você tem íons se juntando ao cátodo e íons se juntando ao ânodo, tá? E o que nós temos, portanto, você percebe, ó, íons OH-, aqui do lado de fora, íons Cl+, né? Aqui deste outro lado aqui, tá? Associado a isso, nós vamos ter o gás cloro, percebe aqui as moléculas gasosas, e o gás hidrogênio também aqui no cátodo, as moléculas gasosas. Isso vai nos fornecer uma diferença de potencial, portanto, isso vai nos fornecer o quê? O modelo de funcionamento de uma pilha, né? Onde você vai ter o fluxo de elétrons circulando aqui nesse sistema, tá bom? E por fim, falemos da lei de Faraday. O que diz essa lei, né? Que tanto nas pilhas quanto nas baterias ou nesses processos eletrolíticos que estamos vendo hoje, vai ocorrer a deposição de massa de elétrons, né? Então, você sabe que após determinado tempo, as pilhas, né, as baterias, elas vão perdendo um pouco da eficácia, da eficiência, por conta dessa deposição eletrolítica, tá? Então, nós vamos ter que relacionar aqui as massas, né, depositada, a quantidade de carga que vai atravessar essa solução, tá? Então, o que diz a lei de Faraday? Que a massa, ela estará relacionada à quantidade de carga vezes a constante de proporcionalidade para essa deposição. Ou seja, né, você se recorda do passado que a quantidade de carga, ela vai ser a corrente elétrica que atravessa aquele meio vezes o tempo que isso demora. Então, enquanto mais corrente ou enquanto maior o meio, maior a carga, né, que é o Q, representado pela letra Q, que atravessa esse meio. Finalmente, nós temos que a massa depositada, ela vai ser referente a quem? Ela estará referente à corrente que atravessa aquele eletrodo, vezes o tempo em que isso ocorre e vezes a constante de proporcionalidade de K, né? Como a gente vê aqui embaixo. Essa daí é a lei de Faraday. E por fim, eu indico a vocês aqui 3 links de vídeos para que você possa tirar eventuais dúvidas que possam ter ficado. Um é sobre eletrólise, aqui a gente tem o endereço no YouTube, sobre eletrólise ígnea e sobre eletrólise aquosa. São vídeos muito interessantes, muito bem explicados, para que você possa dar uma olhadinha e uma aprofundada nos seus conhecimentos, tá bom? Deixo aqui para você, portanto, o gabarito desta unidade, para que você possa realizar os seus exercícios, verificar a sua compreensão e observar onde está a sua dúvida para que eu possa lhe auxiliar. Tudo bem? IP 2020, um colégio com muito mais emoção. Tchau, tchau!